meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de Bíblia, porque aqui neste canal tem 4 vertentes: Bíblia, livros, filosofia e teologia, assuntos intrigantes, assuntos variados, tá? Tudo isso aí dividido em playlists. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, compartilhe, só se você gostou, compartilhe nos seus grupos para que nós possamos continuar tendo motivação para gravar os vídeos. Então, dê o seu like. Se você quiser algo mais, né, você pode se tornar membro, tá? Então, vamos ao que interessa. Nós temos aqui, hoje eu quero falar sobre o livro de Cantares. E, na realidade, o livro de Cantares, essa meditação aqui foi a meditação de um dos últimos cultos de oração que nós fizemos. E eu quero compartilhar, porque o livro de Cantares, eu considero o livro da intimidade. O livro da intimidade, eu que estou batendo nessa tecla, me aprofundando nesses assuntos, né? Liderança, sacerdócio, semente e intimidade com Deus são os assuntos que eu estou me aprofundando mais. Então, está me sendo assim de muito útil. Então, me deparei com o capítulo 4 de Cantares de Salomão, tá? Então eu vou ler alguns versículos e a gente vai falar nesse sentido voltado para a questão da intimidade, né? Porque nós sabemos que o livro de Cantares ele é um relato, uma descrição, melhor dizendo, uma descrição entre linhas da intimidade entre Deus e sua esposa, Cristo e sua esposa, e o homem e sua esposa. Então nós temos aí, né? Se você tiver interesse, né? Aí eu tenho um vídeo que fala das 3 esposas, tá? E aí você vai entender melhor isso. Mas aqui o livro de Cantares é a relação a descrição desse relacionamento ou tentativa de relacionamento ou suspiro por esse relacionamento, tá? Então, nesta análise aqui nós vamos fazer a análise entre Cristo e a igreja, tá? Entre Cristo e a igreja, simbolizado aqui, né? Tipologizado né, por Salomão e pela Sulamita, tá? Então eu queria ler alguns versículos. Logo no começo eu queria ler o versículo 3, tá? Os teus lábios são como um fio de escarlata e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças, né? Então, os teus lábios são como um fio de escarlata e o teu falar é doce. Você vai perceber que no livro de Cantares existem 3 vozes, né? Tem uma tradução que ela traz a divisão. Uma tradução aí, não estou bem lembrado qual é. Ele traz a 3 vozes. Uma hora é o esposo que está falando, uma hora é a noiva que está falando e uma outra é o coro, tá? Então nessa analogia que nessa análise que vamos fazer aqui rapidamente, o noivo, o esposo é Cristo, a noiva é a igreja e o coro são os anjos. Então quando você for ler Cantares por essa perspectiva, você sempre tem que se basear nisso. E nesse momento aqui é o noivo que está falando, né? É o noivo que está falando. Ele está dizendo: os teus lábios são como um fio de escarlata e o teu falar é doce, né? É isso que Deus, é isso que Cristo espera da sua igreja. É isso que Cristo espera de cada um de nós, que temos o falar doce. Uma coisa muito interessante que a gente vai ver em todo o relato, nos 8 capítulos de Cantares, nós vamos ver que Jesus, ele fala muito bem da sua esposa. Jesus, ele sempre está enaltecendo as suas qualidades. Ele sempre está mostrando o que há de melhor na sua esposa, né? Diferente de muitos de nós que
temos apenas só reclamar das esposas e as esposas dos maridos também. Você vai ver também a mesma, que a recíproca é verdadeira, da esposa para com o esposo, da igreja, aqui analisado, tipificado, analogizado, a igreja para Cristo, né? Então, ele diz que o teu falar é doce, né? Isso é uma coisa muito linda, porque o próprio Jesus, ele tem o falar doce, né? Você vê isso na Bíblia, mas existe uma carta de um rei que descreve Jesus, que não está na Bíblia isso. Descreve como Jesus era, como o seu olhar era, como o seu falar era doce, era manso, né? E Cristo espera isso da sua igreja, que o seu falar seja doce. No versículo 4 ele diz: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, né? Então ele olha para o pescoço, Salomão olha para o pescoço da Sulamita e faz esse belo poema, essa bela declaração. E Cristo faz também, né? Cristo faz essa analogia aí, essa descrição de que espera-se que nós não sejamos pessoas de dura cerviz, onde o pescoço é duro, onde simboliza a rebeldia, mas sim o nosso pescoço seja para simplesmente para pendurar armas, né? Como uma torre de Davi para pendurarmos armas, pendurar as nossas conquistas, pendurar as nossas vitórias, não colocar o nosso pescoço como um objeto de endurecimento, de inflexibilidade, de dura cerviz que possa mostrar a rebeldia, a rebelião, a arrogância, né, de não querer ser, aprender, obedecer. Então ele continua, no versículo 6, ele diz: antes que refresque o dia e caia as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. E aqui começa a coisa linda. Aqui começa a penetração propriamente dita na intimidade, né? Na intimidade do Cristo, na intimidade do Criador, na nossa intimidade como igreja para com Jesus. Que ele diz: antes que refresque o dia e caia as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso, né? Ao monte de mirra. O que dá a entender aqui é que dentro desse jardim onde foi passado essas coisas entre Salomão e a Sulamita, existiam esses locais específicos dentro desse jardim. Esse jardim deve ser muito grande mesmo, né? Mas o que traz aqui, a análise que eu faço aqui, é a que eu sempre já disse, né? E que está no meu livro, Entrevista com Deus, que eu ainda estou finalizando, onde eu coloco toda essa questão da intimidade, onde eu coloco toda a questão do meu ser, do meu suspirar pelo Criador, do meu suspirar para estar com Cristo, para penetrar nas suas intimidades, para buscar as coisas ocultas e grandes que Ele prometeu para aqueles que o amam, para aqueles que querem ser íntimos dEle, para aqueles que querem ser eunucos do Senhor, para aqueles que querem estar juntos da sua intimidade, daqueles que querem ficar 24 horas diante da sua presença, daqueles que querem penetrar o Santo dos Santos, daqueles que querem dia e noite estar na sua presença, dizendo: santo, 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 santo. E aqui começa, porque a nossa intimidade, ela é um trocar de cheiros, né? Você vê quando o namorado vai namorar, cada um se arruma para aquele encontro tão esperado, e ali naquele momento que eles estão se abraçando, que eles estão se beijando, né? Há uma troca de cheiro, quando um cheiro, isso sem contar na questão da sexualidade também, que existe mais profundamente isso ainda, né? O marido e a mulher trocam cheiros, um fica com o cheiro do outro, porque isso é a intimidade, é a profundeza da intimidade. Então o noivo está dizendo no versículo 6, antes que refresque o dia e caia as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Ao outeiro do incenso, porque é isso que nós precisamos. O nosso cheiro, olha que coisa linda e maravilhosa, é que o nosso cheiro espiritual, não estou falando do cheiro físico,
cheiro espiritual, nosso cheiro de igreja é incenso. O nosso cheiro é incenso, é o que ele está dizendo aqui, ao outeiro do incenso. Porque a nossa intimidade é quando nós nos ajoelhamos, quando nós temos o nosso devocional. E todos têm que ter o seu devocional. Não é só o crente não. Pastor que fica fazendo ativismo direto. Pastor que fica, só quer saber de reunião, de coisa administrativa, de fazer não sei o que, mas não tem tempo com Deus. Ele vai fracassar. Ele vai fracassar, não tem intimidade com Deus, não tem o seu devocional. É no nosso devocional que nós produzimos incenso. É no momento de oração que nós produzimos incenso. Mas pastor, isso tem base bíblica? Você está vendo, essa aqui é uma base bíblica. Mas você pode ver isso em Apocalipse 5:8. Você pode sim, vários versículos de Salmos, que ele diz que a nossa oração é como um incenso. Não é como um incenso, a nossa oração é um incenso. Né? Eu gosto sempre de dizer que quando eu estava fazendo a minha faculdade de filosofia, tinha um grupo de pessoas que iam com uma certa picada ali na UFAM, e lá, eles sempre diziam, vamos fazer fumaça. Eles diziam, vamos fazer fumaça, que era fumar maconha para que a fumaça subisse, né? Mas eu sempre digo, vamos fazer fumaça para os crentes, vamos fazer fumaça. E quando nós estamos orando, nós estamos produzindo incenso. Toda vez que nós oramos, nós produzimos incenso. E é muito lindo isso, porque quando você produz incenso, no final da tarde, os anjos vão passar na sua casa. Existe um vaso na sua casa, você não sabe disso, mas existe um vaso na sua casa onde é depositado todas as suas orações dos seus filhos, orações da sua esposa, a sua oração. E esses vasos lá, quando os anjos chegam, eles pegam esse vaso e jogam na presença de Deus. Você vê isso em Apocalipse 5:8 e Apocalipse capítulo 8 também. E mais outras partes da Bíblia, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui, porque eu não quero entrar no assunto de incenso, porque isso daria só um vídeo, mas eu quero falar sobre a questão da intimidade. A intimidade. Ele continua, eu quero passar para os próximos versículos, porque a questão da intimidade vai ficando cada vez mais, né? Versículo 7, ele diz, tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Veja, uma coisa que eu me perguntava muito, mas Deus me mostrou isso. Por que o noivo, o esposo, chama ela a hora de esposa minha, de noiva minha, amiga e irmã? Ele chama de amiga e de irmã. Porque realmente Cristo, ele nos chamou de amigos, né? Lá em João 15, ele nos chamou de amigos. Ele chamou a sua igreja de amigo. E a Bíblia diz também que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos irmãos com Cristo, né? Então algumas vezes ele faz esse trocadilho aí, tá? Então ele diz, tu és toda formosa. Quando Jesus olha para a igreja, quando Jesus olha para nós, quando Jesus olha para mim, para você, ele olha para aquilo que realmente ele chamou. Ele olha, quando Cristo olha para nós, ele não vê defeito em nós nesse sentido. Por causa que o sangue de Cristo está sobre nós. Veja o que ele diz, tu és toda formosa, em ti não há mancha. Em ti não há mancha. Paulo, quando escreveu lá em Efésios, sem mancha, provavelmente ele tenha pensado nesse versículo aqui, que Jesus estava chamando a igreja sem mancha. Não tem uma mancha, não tem uma ruga, né? E aí nós continuamos ainda no versículo 10, que belos são os teus amores, irmã minha. O noivo continua falando, o noivo continua elogiando, o noivo continua querendo aquele momento do ápice, aquele momento do clímax, aquele momento do mais alto prazer. Ele diz, que belos são os teus amores, ó esposa minha, versículo 10, capítulo 4, versículo 10, ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, muito melhor. A união de Cristo é melhor do que qualquer alegria, porque o vinho representa alegria. O estar com Cristo, se envolver com Cristo, viver com Cristo, a intimidade com Cristo é melhor do que qualquer alegria. No versículo 11, ele vai repetir algumas coisas. Favos de mel, mano dos teus lábios, minha esposa. Né? Mano, e lá no final ele diz, e o cheiro, é todo tempo trocando cheiro, né?
A nossa intimidade é trocar cheiro. A gente dá o incenso e Deus dá a mirra. A gente dá incenso e Jesus dá mirra. A gente dá incenso e Jesus dá cinamomo e tantos outros que você vai ver em todos os 8 capítulos do livro de Cantares. Então, ele diz, irmã minha, esposa minha, as tuas vestes é como o cheiro do Líbano. O Líbano é um lugar que era considerado na época por causa das excelentes madeiras, e são das madeiras que vem a base dos perfumes, né? É aquilo que faz segurar o perfume, e também os odores. Então ele faz essa comparação. As tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Versículo 12: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Aqui ele está querendo mostrar a questão da exclusividade, porque Deus é um Deus de exclusividade. Jesus é um Deus de exclusividade. Por isso que ele falou lá no Velho Testamento: se quereis servir a Baal, segui. Se quiser servir o Senhor, segui. Não pode seguir dois senhores, porque tu és fonte selada, tu és um jardim fechado, né? E para finalizar essa pequena reflexão, nós temos: levanta, versículo 16: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meio do meu jardim. Vento sul, vento norte, isso quer dizer o quê? Intimidade. A intimidade que o Espírito vai trazer, porque o vento é o Espírito, né? O vento é o Espírito que vem se juntar, que vai trazer. É o Espírito que controla tudo, é o Espírito que faz tudo para o noivo e para a noiva. É o Espírito que sempre está fazendo com que esta comunhão esteja sempre junta, sempre acontecendo. É o Espírito que faz isso, né? Você vai ver algumas vezes o Espírito no livro, tanto o Espírito quanto os anjos. Você vai ver ele nesse livro de Cantares, porque o Espírito é que traz a comunhão, o Espírito é que faz a noiva acontecer, faz a noiva ficar mais linda, prepara a noiva. Jesus está ali, mas é o noivo que está dando os retoques, né? Que é o Espírito que está dando os retoques na noiva. Então ele diz: levanta-te, vento norte, vem tu, assopra no meu jardim, sopra no meu jardim, traz refrigério para nós. Traz refrigério para nós dois, né? Para que se derrame os seus aromas. Veja novamente os seus aromas. Aí ele no final faz o desabafo de quem está apaixonado. O desabafo para quem quer com Cristo. O desabafo para quem tem intimidade. Esse vídeo é só para quem tem intimidade. É só para quem gosta de intimidade. Aí ele faz o desabafo final. Ah, se viesse meu amado. Agora é a noiva. É a noiva que está falando. Ah, se viesse meu amado para o meu jardim. Se o meu amado, se Jesus viesse para a minha igreja e ele causasse um reboliço na minha igreja, com milagres, com a sua presença, com a sua glória, com curas, com transformação, com pessoas batizadas, com pessoas cheias do Espírito, com pessoas totalmente edificadas. Se o meu amado viesse e comesse os seus frutos excelentes. Os seus frutos que nós temos preparado. Quais são os frutos que nós temos? Nós temos que preparar frutos para o nosso amado. São os frutos do Espírito. São os frutos das boas obras. São os frutos daquilo que nós podemos nos relacionarmos com os outros, fazermos para os outros. Para que o nosso amado esteja conosco, que nós estejamos com ele, sejamos um só e trocamos aromas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.